O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguia ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos fazendo essa caminhada com Jesus, sendo apresentado por São Marcos. Estamos agora no capítulo 7, do versículo 24 até o 30. Então Jesus agora ele entra numa cidade de Tiro e Sidônia, uma terra ali de pagãos, e essa mulher, essa mãe, preocupada com a filha, que estava com o demônio e vai pedir para Jesus, e Jesus acaba testando aquela mulher, e a mulher continua persistindo até que Jesus expulsa o demônio da filha dela. E aqui tem um grande ensinamento que a salvação ela vai se ampliando cada vez mais. Ela não entra somente no território de Israel. Não é só os judeus que são chamados à salvação, à conversão, os pagãos também. E aí Jesus diz: a tua filha. Aí ela foi e encontrou a sua filha deitada na cama, pois o demônio havia já saído, porque Jesus disse que a tua filha está livre, ela está curada. Então, é o versículo 29. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, porque a mulher demonstrou fé, mostrou que acreditava em Jesus. Estão vendo? Os pagãos que passam a acreditar em nosso Senhor e deixam a vida errada e volta para o Senhor. Então, por causa da tua fé, podes voltar para casa. E ela vai para casa e encontra a sua filha totalmente liberta. Mas eu queria me deter um pouco mais hoje na primeira leitura, que é do livro do Gênesis. E o livro do Gênesis vai narrando a origem de como todas as coisas foram criadas, tudo a partir de Deus. Tudo que existe ao seu redor, tudo tem a mão de Deus. Foi Deus quem criou todas as coisas,
como eu já falei nesses dias, essa história criada aí pelos cientistas, dizendo que o mundo foi criado a partir de um estouro, de um Big Bang, e ali tudo foi criado só para negar a criação que veio de Deus. Nós não podemos entrar nessa história. Deus criou tudo de forma bem específica. Criou as árvores, criou o mar, criou a terra, criou o céu, criou as estrelas. E nós vimos isso, né, no capítulo 1 do livro do Gênesis. E depois Deus criou o homem. E aí eu quero parar aqui. Primeiro, falando uma coisa. Essa teoria que hoje nas faculdades também se fala, a teoria do evolucionismo, da evolução, dizendo que o homem, ele veio do macaco. Então, Deus criou, que para eles não foi Deus, né? Através dessa explosão aí, todas as coisas foram criadas, aí vieram os animais, aí Deus, segundo a lei da evolução, né? Eu fico sempre falando Deus, graças a Deus estou acostumado a falar que foi Deus quem criou todas as coisas. Então ali fala que quando o macaco foi criado, e aí ele foi evoluindo, passando por uma transformação até chegar aos tempos de hoje, onde o homem consequência vem do macaco. Então, se os homens vêm do macaco, não deveria existir mais macaco, né? Os macacos já deveriam ter desaparecido porque o homem evoluiu. Não, meus irmãos. Deus criou todas as coisas e criou assim e ponto final. Deus criou o homem, Deus criou o macaco, Deus criou o jacaré, Deus criou os passarinhos e foi assim. E ficou passarinho, ficou jacaré, ficou macaco e Deus criou o homem. E ponto final. Dizer que nós somos uma evolução de um macaco e aí o macaco foi evoluindo até chegar a nós, não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Mas voltemos ao que nós vamos trazer como fruto para a nossa meditação também para o dia de hoje. Então, ontem se falou que Deus criou o homem do barro e soprou nele e deu a vida. Então, do barro, Deus cria o homem, da terra, Deus cria o homem e coloca no homem uma alma. Essa alma que é eterna. A alma não morre. Ela que dá vida. Em seguida, que é justamente o que nós temos hoje, então estamos aqui no capítulo 2, do versículo 18 até o 25 do livro do Gênesis. Então, depois que Deus criou o homem, ele vê que tudo foi bom, criou tudo, criou a natureza, criou as estrelas, criou os animais. Mas Deus percebeu que o homem precisava também de uma companheira. E aí mostra como Deus criou a mulher. Levou o homem a um sono profundo e depois da costela de Adão, ele tira. E dali ele tira, vamos lá no versículo 22, como está dizendo. Depois da costela tirada de Adão,
o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. Que coisa linda! E aí sim, Deus dá a companheira ao homem. Compreendeu? Deus lhes dá uma companheira. Que coisa linda! E aí, Adão exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Agora Deus cria o homem e a mulher. Bem definido, o homem com seu corpo, bem definido, a mulher com seu corpo também, bem definido o corpo dela, bem definida a mulher. As características, tanto que quando nós olhamos um homem, nós já sabemos, ali é um homem. Quando nós olhamos aquela mulher, nós sabemos, ali é uma mulher. Está bem definido. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Então, isso para nós católicos, porque eu estou falando para os católicos. Para nós católicos, isso está bem definido. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. A mulher com a sua psicologia própria, o homem com a sua psicologia também própria. Isso é claro para nós. Só olhar o corpo da mulher e nós veremos. É só olhar o corpo do homem e nós veremos. E aqui se define muito bem. Deus os criou homem e mulher. E depois que Deus cria o homem e a mulher, aí Deus mostra que o homem e a mulher devem se unir para procriar. Quem é que se une? O homem e a mulher. Eles se unem. E aqui, no versículo 24, porque nós estamos no capítulo 22 do livro do Gênesis, diz assim: o homem deixará seu pai e sua mãe. Tá vendo? O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Aqui, essa união é a procriação. Aqui, Deus já começa a falar do casamento, do matrimônio. Tá vendo? Está aqui no livro do Gênesis. O matrimônio. E eles serão uma só carne. O homem e a mulher será uma só carne. Isso está bem definido para nós. Foi assim que Deus criou. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Você está entendendo? Qualquer coisa que for fora disso já não é segundo a natureza divina, já não é como Deus definiu. Já não é como Deus quer que seja. Eu vou repetir, qualquer coisa que fuja disso aqui, ou seja, tem que ser um homem e uma mulher que se unam. E Deus criou o homem e a mulher bem definido. E aqui termina. Ora, ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Quer dizer, a maldade ainda não estava no coração do homem. Depois é que a maldade vem com o pecado original. Está vendo? Vive uma pureza de coração. Não existia a sensualidade. Era a inocência.
Estava assim, eles eram inocentes. Mas com a entrada do pecado original, que nós vamos ver depois, o mundo virou, sim, um caos. E aí essa bagunça toda que está aí. Mas, voltando, aqui está bem definido como Deus quer o matrimônio. O matrimônio precisa acontecer entre um homem e uma mulher. É João e Maria, é Maria e João. Não é Maria com Maria e nem João com João. Aí já foge, já sai do princípio, já vai contra a natureza. Se for dois homens que se unem, vai contra a natureza. Se for duas mulheres, vai contra a natureza. Já não é mais como Deus quis. Claro, eu estou dizendo para vocês, mais uma vez, estou falando para os católicos. Para nós católicos, nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que, no aspecto da união conjugal, precisa ser um homem com uma mulher com um homem. Agora, se fora do catolicismo, estão querendo viver dessa forma, estão dizendo não, que é possível um homem viver com outro homem e uma mulher se unir com uma outra mulher e viver com uma outra mulher, isso é fora do catolicismo. Vocês estão entendendo? Está fora do catolicismo, não é como Deus quer. Fora do catolicismo, cada um deve viver como quiser, porque Deus deu a liberdade ao homem. Mas se a pessoa é um seguidor de Jesus Cristo, seguidor do Deus único e verdadeiro, é seguidor da Santíssima Trindade, então as coisas se dão dessa forma. É o homem, é a mulher. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E é o homem e a mulher que vai se unir no matrimônio para procriar, para dar mais filhos para Deus. Isso, graças a Deus, precisa estar claro para nós católicos. Se um católico diz que é possível um homem se unir com outro homem ou uma mulher se unir com uma outra mulher, aqui já está fora, já não está mais na obediência, está fora da obediência de Deus. E aí nós vamos ver lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, está lá bem claro, o homem deu as costas para Deus, não quis mais saber dele, e por isso começaram a viver contra a natureza. E ali São Paulo deixa bem claro, aí os homens começaram a ter relacionamento entre homens com homens e mulher com mulher. E aí São Paulo deixa bem claro que isso é pecado, que não é o que Deus quer. Isso só pode acontecer, e não deveria acontecer, mas deixando a liberdade do homem, isso só pode acontecer fora da Igreja Católica, fora do cristianismo. No cristianismo isso não é possível porque é revelado por Deus. Deus criou o homem e a mulher. E uma vez que Deus criou o homem e a mulher, o homem que poderia estar descontente, dizendo assim, eu nasci homem, mas eu queria ser mulher, eu quero ser mulher, aí vai lá e troca o sexo dele, ou a mulher troca também. No catolicismo, porque isso Deus não quer. Isso não é aceito por Deus,
porque Deus criou o homem e a mulher. Fora do catolicismo podem fazer o que quiser, se querem viver assim, mas dentro não. Você compreendeu? E Deus criou o homem e a mulher e chamou que os dois se unissem para formar a família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima.